A gente voltando aqui, todos nós voltando aqui pra Rádio Bandeirantes, né? Parabéns a Nina Gagliotti ontem que fez o apito final. Eu fiz na Rádio Craque Neto o jogo do Palmeiras, depois eu vim escutando a Rádio Bandeirantes com o Capriotti, com a Nina Gagliotti até 00:30, falar a verdade. E o rádio é incrível, o rádio é maravilhoso e as informações. Bet7k, diga-se de passagem, a nossa maravilhosa patrocinadora do programa, aposte na diversão, jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos, né? Fluminense Cuiabá, pra mim da Cuiabá. E é assim que toca a banda, diga-se de passagem, todo mundo com a gente, informação fresquinha para nosso ouvinte, para vocês todos que estão no Brasil inteiro, do Pedro Ramiro, em relação ao Fabinho Soldado. Vamos lá, craque. Antes só deixa eu mostrar uma imagem pro nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. O Ale tá com a imagem para quem acompanha no YouTube da Rádio Bandeirantes. Legal. A recepção de Júlio, o craque Júlio, o craquinho Júlio, com os jogadores do Corinthians, o Yuri Alberto abraçando ele, cumprimentando ele, dando aquele abraço. E o Memphis Depay também, dando soquinho no Júlio. O menino ficou feliz, hein, craque? Você sabe que o meu filho teve uma febre de... E o Rogério Ceni também. Meu filho teve uma febre de quase 40 graus durante o jogo, de ansiedade, sabe? De emoção, de amor, de estar no estádio. Ele teve uma febre, cara, ele chorava. É muito louco o que aconteceu com o Júlio. Ele entrou com o Alberto no campo. A primeira vez que eu faço isso, segunda vez. É difícil. Eu fiquei lá do outro lado, fiquei meio escondido, mas a hora que o Alberto veio, eu fiz questão de cumprimentá-lo. Eu não olhei, não quis falar com o Memphis, mas o meu filho falou, hello. E ele veio e deu um tapinha. Essa imagem aí é imagem de orgulho e que eu fui homenageado lá, que foi assim, uma das coisas mais importantes da minha vida depois que eu parei de jogar futebol. Pedro Ramiro. Aliás, seu nome tá entre os 11 atletas ali, quando você passa em frente à loja Poderoso Timão da Neoquímica Arena, 11 atletas foram homenageados e você tá na seleção dos 11 jogadores da história do Corinthians. O Corinthians que viu também Atlético Mineiro e Bragantino irem atrás de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, recebeu aí teve duas conversas com essas equipes, o Atlético Mineiro e também o Bragantino. Duas equipes que querem se reforçar melhor para a próxima temporada, inclusive com o Vitor, que é um dos caras ali, um dos nomes do futebol do Atlético Mineiro, não tem realmente agradado muito a própria diretoria. E o Internacional também chegou a tentar o Fabinho Soldado no meio do ano, mas aí o Fabinho recusou inicialmente, isso acabou não rolando, e agora essas duas novas propostas na mesa do executivo de futebol. Ele tem, obviamente, agradado muita gente, porque foi justamente no meio do ano, na reforma de contratações e tudo mais, que o Corinthians teve do elenco, que a equipe começou a dar certo. Vamos lá, o Corinthians contratou Alex Santana, Hugo Souza, Memphis Depay, também no meio do caminho o José Martínez e outros nomes que foram graças à gestão, inclusive, do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado foi esse nome que apareceu no meio do caminho para reformar o Corinthians. É um cara que antes não era nem executivo de futebol, ele chegou a ser gerente de futebol do Flamengo e tudo mais, mas ficou um tempão passando por cargos diferentes. Cara, o que ele organizou o Corinthians, vocês não têm ideia. Departamento médico. Sim. Rouparia. Fisioterapia. Viagem, CT, vocês não têm ideia o que ele teve que fazer pro Corinthians, vocês não têm ideia, esse cara é um monstro, o Fabinho Soldado. E aí por isso recebe sondagens dessas três equipes, primeiro o Internacional que ele negou e agora recentemente o Atlético Mineiro e o Bragantino querem a contratação do executivo de futebol, o Fabinho Soldado, e o Corinthians obviamente tenta se proteger no meio do caminho. Portanto, o Timão de olho nessa situação por enquanto mantendo, inclusive com o Fabinho ajudando para possíveis contratações já para a próxima temporada, porque o Timão quer um zagueiro, um lateral esquerdo e ao mesmo tempo emprestar o Hugo lateral e também um atacante de beirada, um ponta, né?
que é um atacante para compor esse elenco, para fazer parte desse elenco, e inclusive tentando, como o próprio Augusto Melo chegou a dizer aqui nos Donos da Bola, chegou a dizer nos Donos da Bola da TV Bandeirantes, no apito final também da TV Bandeirantes, que quer manter o Yuri Alberto, mesmo o Yuri Alberto... Foi pro Chico Garcia, não? Não, foi pro apito final da TV Bandeirantes, inclusive o próprio Yuri Alberto depois deu uma entrevista também pro apito final dizendo, ó, se chegar uma proposta de fora, eu tenho o sonho de trabalhar na Europa e tudo mais. Por enquanto, o Corinthians não recebeu a proposta. Apesar de o craque já ter informado e obviamente... Verdade que eu sei o seguinte, vai vir uma proposta de 25 milhões de libras, sim. 50% é do Corinthians, 50% é do Zenit. E o Yuri Alberto vai embora jogar no West Ham. E aí, dificilmente, aliás, o Corinthians não vai conseguir segurar, porque é o sonho dele. E inclusive uma bolada boa chegaria pro Corinthians, quase 80 milhões de reais. Mais, né? Porque você tá com Libra vai dar uns 95. Vai dar uns 95 milhões de reais, portanto, com o Corinthians tendo 50% dos direitos econômicos. E já que estamos falando ainda sobre o Timão, o Corinthians que garantiu a vaga à Copa Libertadores do ano que vem, quem diria, hein? Inclusive é a maior campanha assim, de retomada da história do clube, inclusive da história do futebol brasileiro. Um time que sai da zona de rebaixamento, 20 rodadas na zona de rebaixamento, e se classifica para uma pré-Libertadores no ano que vem. Já está classificado, chegou à pontuação necessária e no ano que vem vai disputar a pré-Libertadores, garantindo, quem sabe, uma vaga na disputa da fase de grupos. E foi muito legal a repercussão dentro do elenco. Acompanhei nas redes sociais o Hugo Souza comemorando, chorando, emocionado com o Thales Magno pela classificação direta, aliás, para a pré-Libertadores. Então é um fato importante para esse Corinthians, que vai dar folga extra ao elenco. O elenco alvinegro terá folga extra muito porque, obviamente, já conseguiu o objetivo maior, não tem mais nada a disputar no Campeonato Brasileiro, e aí muito provavelmente no domingo contra a equipe do Grêmio em Porto Alegre, um timão bastante mexido, bastante modificado, pensando no duelo, já que está bem demais com relação a isso. Ô craque, só para atualizar... Vamos lá então. Para atualizar também, a vaquinha da Neoquímica Arena. Hoje, os Gaviões da Fiel tiveram mais reuniões sobre esse assunto. Neste momento, R$26.712.000. R$26.712.000. Essa campanha que começou na última quinta-feira. Na última quinta-feira, já são 4 dias de vaquinha e R$26.712.000, craque. Então vamos lá, aqueles que não querem doar, não precisam doar. Não é verdade? Que por sinal, o tal de Ronaldo Fenômeno, que acha que é insubstituível, que acha que é o cara, ele disse hoje, né? Olha, mas eu tenho alguma coisa para receber lá. Quem que não te pagou? Foi o André Sanches, irmão? Foi o Duílio? Quem que deve para você? Quem que deve? O Corinthians, do seu amigo André Sanches. Então por que você não falou isso? Né? Aí o Corinthians não precisa disso. E quem que deu o estádio pro Corinthians? O seu amiguinho, que é amigo seu de CBF, André Sanches. Não é verdade? E por que você não falou isso? Porque vocês dois querem ir pra CBF, né? Ai, que legal, então o Corinthians não precisa. E por que ele, o seu amiguinho, não pagou um centavo em 10 anos? Mas você não fala isso, né? E ainda tira uma onda do Corinthians ainda. Mais alguma coisa? É isso, craque. Vamos lá então.